vocês? Então hoje a gente tem mais uma aulinha de ciências da natureza. Hoje vocês vão pegar a apostila 4 de vocês e aí vocês vão abrir lá na página 170, tá? Onde vai falar sobre as adaptações das plantas, tá? Então o que a gente vai falar hoje? Bom, a gente já trabalhou os 4 grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Nós falamos dos diferentes tipos de polinização, né? E aí hoje a gente vai falar dessas adaptações das plantas. Os diferentes ambientes, eles oferecem condições variadas à sobrevivência dos seres vivos, tá? Alguns tipos de ser vivo apresentam características que lhe permitem sobreviver em condições ambientais que os outros não tolerariam, tá? Como os lugares muito secos, ou os lugares muito úmidos, ou muito quente, ou muito frio. Então, quando isso acontece, nós dizemos que os seres vivos, eles são adaptados ao ambiente que eles vivem, tá? Então, eles se adaptam ao lugar que eles moram. Pensem na seguinte situação: um grupo de camelo conseguiria sobreviver e se reproduzir em um ambiente aquático? Nem pensar, né? Ou um grupo de baleias sobreviveria e se reproduziria em um deserto? Não, né? Então, esses animais, eles são adaptados a esses ambientes. Os camelos, eles habitam as regiões dos desertos, regiões muito quentes e secas. E as baleias habitam os oceanos. Vocês têm duas imagens aí bem bonitas, essa mostrando os camelos nas regiões desérticas e as baleias no oceano, né? Bom, assim como os animais, as plantas também têm características que lhes permitem sobreviver e se reproduzir em diferentes ambientes. Vamos ver então alguns exemplos disso agora, tá? Ó, lá na página 171, onde a prof tá aqui, ó, adaptações a diferentes formas de polinização. Bom, o que isso quer dizer? Os insetos, principalmente as abelhas e as vespas, são os principais responsáveis pela polinização das angiospermas, ou seja, quando eles pousam lá na florzinha para pegar o néctar, lembra que eles carregam o grãozinho de pólen nas suas patinhas grudadas para outra flor, e isso permite que uma flor vai polinizando outra. Então, as plantas, elas possuem adaptações para atrair esses agentes polinizadores, tá? Como? Muitas plantas, elas exalam perfumes, tá? Perfumes muito atrativos, que faz o quê? Que atrai os insetos e também atrai os morcegos. Por que eles atraem? Porque tanto os insetos como os morcegos têm um olfato muito desenvolvido, tá? Por outro lado, as flores que não exalam perfume costumam ser polinizadas por árvores. Por quê? Elas são atraídas pelas cores. Então, quanto mais vibrante, quanto mais colorida for a flor, atrai mais os pássaros, tá? Bom, e as plantas carnívoras? Lembra que vocês tinham uma pesquisa para fazer para mim, né? Então, as plantas carnívoras, a gente tem lá que é o nome popular a vários tipos de plantas que completam sua nutrição digerindo pequenos animais, principalmente insetos. Então, vamos lá. Até agora a gente viu que as plantas são seres autotróficos, ou seja, são seres que fazem fotossíntese, né? E o processo de fotossíntese garante o quê? Garante que eles façam o próprio alimento. Opa, mas a planta carnívora é carnívora por quê? Porque ela come insetos. Ah, mas ela faz fotossíntese do mesmo jeito, tá? Aí, quando ela digere um inseto, ela só está complementando a sua nutrição. Isso não significa que a planta carnívora deixou de ser autótrofa, tá? Ela continua fazendo fotossíntese como todas as outras plantas. Esses vegetais são normalmente encontrados em solos bastante pobres de minerais. E a captura e a digestão de animais são uma adaptação que complementa os nutrientes que essas plantas precisam. Então, se ela está numa região em que o solo é bastante pobre e que quando ela suga lá pelas raízes a água e os sais minerais não vai os nutrientes suficientes para a manutenção da sua vida, o que ela faz? Ela deixa a sua boquinha aberta, lá que a plantinha carnívora normalmente tem uma florzinha que tem uma boquinha abertinha assim, né? E aí o que acontece? O inseto é atraído para ela e quando ele entra lá, ela
fecha sua boquinha e aí ela libera algumas substâncias que a gente chama de enzimas digestivas para digerir esse inseto e assim complementar a sua nutrição, tá? Elas atraem as suas presas por meio de odores bem fortes e cores bem vibrantes. Então, elas liberam tanto cheiro como elas têm cores bem atrativas, tá? Algumas de suas folhas são modificadas e funcionam como armadilhas. Olha que bonitinha aqui, ó. Parece uma boquinha cheia de dente, né? E aí, quando elas aprisionam essas presas, as plantas carnívoras, elas digerem e vai absorver os nutrientes desses insetos. Embora complementem a sua nutrição dessa forma, continuam realizando fotossíntese, né? Que é a principal forma de produção dos seus alimentos, tá? Bom, e agora? E as plantas de clima seco? Opa, lá no deserto não tem planta? Claro que tem. Nós conhecemos os cactos, por exemplo, né? E os cactos, se a gente comparar com as outras plantas que a gente tem aqui próximo da gente, que são regiões temperadas e regiões tropicais, são muito diferentes, né? Então, alguns tipos de plantas, elas são capazes de sobreviver em regiões de clima muito quente e seco. Porque elas possuem adaptações que permitem que elas guardem, que elas retenham, que elas reservem água. Então, quais são essas adaptações? Primeira coisa, elas possuem folhas bem menores, bem reduzidas ou ausentes, tá? O cacto, por exemplo, não tem folha, né? Elas são mais grossas e com estruturas semelhantes a pelos, tá? Pra quê? Porque as folhas, elas têm a função de transpirar, tá? Se ela tem função de transpirar, que perde água, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar diminuir a transpiração. Como que ela diminui a transpiração? Com folhas pequenininhas, reduzidas ou ausentes. As folhas, então, acabam se tornando modificadas em forma de espinhos, tá? O que vai reduzir totalmente essa transpiração, a perda de água para o meio. Elas vão ter raízes bem grandes, capazes de absorver e reservar grande quantidade de água do solo. E elas vão ter caules com casca bem grossas, os quais são impermeáveis e podem manter uma quantidade de água maior na sua estrutura. Então, os cactos, eles são muito adaptados a essas regiões, né? Então, essas bolsinhas que eles formam aqui, ó, são capazes de guardar água, tá? Bom, além das plantas de clima seco, que a gente acabou de ver, que o principal exemplo que nós temos é os cactos, que tem aquele caule verde, porque a clorofila está no caule em vez de estar nas folhas, que tem as folhinhas reduzidas em forma de espinho para evitar a transpiração. Nós também temos as plantas de manguezais, tá? Então, poucos tipos de planta conseguem sobreviver nesse ambiente chamado manguezal. Porque o que é o manguezal? O manguezal é onde ocorre o encontro da água do rio com a água do mar. Então, o manguezal, ele é um ecossistema muito encharcado entre os rios e os mares com água salobra, tá? Rica em sais minerais. Também vai ter um solo bastante argiloso ou lamacento, tá? Tem pouco oxigênio ali diluído e sofre influência das marés. Então, quando a maré sobe, ele inunda cada vez mais. Quando a maré desce, ele fica mais seco. Aí, a gente tem algumas características que permitem essas plantas sobreviver nesses ecossistemas, que vocês têm as imagens aqui, ó, tem uma imagem bem bonita, inclusive, de um manguezal aqui, mostrando bem certinho para vocês essas adaptações. E o que são essas adaptações? Ó, elas possuem, então, raízes aéreas, feito escoras, tá? Que permite com que esses vegetais consigam retirar mais oxigênio do ar atmosférico e também tem as escoras para que eles não caiam, tá? Eles têm tem sementes que germinam ainda preso na mãe, então não precisa cair no solo para fazer a germinação, eles germinam ali pertinho da mãe. Que mais que eles podem ter? Tem as raízes que são respiratórias, como eu disse, que retiram o oxigênio do ar, tá? Então, tudo isso são adaptações que essas plantas vão criando, elas vão criando para que ocorra um bom desenvolvimento no seu habitat. Então, uma planta de manguezal jamais vai sobreviver num deserto,
assim como uma planta de um deserto jamais vai sobreviver num manguezal, ou assim como as plantas, as angiospermas, de florestas temperadas ou de florestas tropicais, também vão resistir a uma região diferente da que elas estão habituadas, tá? Bom, agora vamos para a tarefinha de vocês, ok? Primeira tarefa que vocês vão fazer para mim está na página 176, tá? O exercício 1. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto que fala assim, ó. Você sabia que as queimadas também ocorrem por causas naturais? Então, vocês vão ler esse texto bem bonitinho lá e depois vocês vão explicar para mim. Por que as queimadas naturais são importantes para o cerrado? Certo? Então, a primeira tarefinha de vocês está na página 176, tá? Então, a primeira tarefa, vocês têm lá, página 176, exercício 1, ok? Então, essa é a primeira tarefa que vocês vão fazer para a prof. Bom, vamos continuar, então, agora para o exercício 2. O exercício 1, ele tem ainda a letra B e a letra C na página 177, tá? A letra B fala assim, ó, o que faz o controle das queimadas naturais impedindo que o fogo se alastre? Tá lá no texto que você leu também, tá? E por que as queimadas causadas pelo ser humano são geralmente prejudiciais? Também está lá no texto que você leu, ok? Então, você vai responder o exercício 1 da página 176, que termina na página 177. Agora, no exercício 2, você tem aí um caça-palavras, tá? Então, eu vou ajudar você a responder as perguntinhas e depois você vai procurar as palavrinhas lá no caça-palavras. Então, vamos lá. Eu vou fazendo as perguntas, a gente vai descobrindo as respostas e depois você vai caçar essas palavrinhas que a gente viu lá no seu caça-palavras, combinado? Então, vamos lá. No exercício 2 fala assim, descubra as palavras no quadro a seguir. Letra A. Termo que indica determinada característica capaz de permitir aos seres vivos sobreviver nos ambientes em que se encontram. O que permite os seres vivos sobreviverem nos ambientes que eles se encontram? Uma palavrinha-chave chamada adaptação. Então, a resposta da letra A é adaptação, ok? Letra B, fala assim. Animais responsáveis pela polinização de mais da metade das plantas angiospermas que possuem flores. Quem são esses animais que fazem essa parte da polinização? O que a gente chama de mariposas. Então, são as mariposas, um tipo de inseto, uma borboletinha que faz grande parte dessas polinização, ok? Desculpa, gente, não é mariposa na letra B. São os insetos. Tá? São os insetos. Letra B. Animais responsáveis pela polinização de mais da metade das plantas angiospermas que possuem flores. Os insetos. Então, letra B, os insetos. Letra C. Exemplo de um inseto polinizador noturno, tá? Agora que a gente vai falar da mariposa, tá? Então, a letra C, um inseto polinizador noturno, é a mariposa, que é um tipo de borboleta, tá? Na letra D, fala assim, exemplo de característica das flores que atraem os agentes polinizadores. O que eu falei que as plantinhas precisam ter? Ou elas têm cores vibrantes, ou elas possuem perfume, tá? Letra E. Plantas que, apesar de realizarem fotossíntese, nutrem-se de pequenos insetos, o que permite sua sobrevivência em ambientes de solo pobre em minerais. São as plantas carnívoras que a gente estudou hoje, que vocês ficaram de fazer uma tarefinha para mim, né? E por último, tipos de folhas modificadas que reduzem a transpiração, diminuindo a perda da água. As plantas dos cactos que se transformam em espinhos.
Então, essas são as palavras que você vai encontrar aí no caça-palavra de vocês. Adaptação, que é o que permite que todos esses vegetais se adaptem a ambientes terrestres diferentes. Ou aquáticos, a gente também tem as plantas aquáticas que também vai ter suas adaptações para viver no meio aquático, tá? Os insetos, que são a maior parte dos polinizadores das angiospermas. Mariposa, que é um polinizador do tipo noturno. Perfume, que é uma característica que faz com que atraia os polinizadores. Carnívoras, tipo de planta que faz complementação alimentar com os alimentos. E os espinhos, que são folhas modificadas, ok? Então, isso você vai procurar aqui no seu caça-palavra da página 177, combinado? Bom, vamos continuar então. Agora, abram para mim na página 178 da apostila de vocês, tá bom? Fala assim, exercício 3. O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta, pela sua grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos, além de restos de plantas e de outros organismos misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante, capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. Para viver em ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam adaptações como, primeiro, letra A, folhas transformadas em espinhos. Opa! Folhas transformadas em espinhos são das regiões secas, então não é a letra A. Letra B, folhas grossas que caem na estação fria e que reduz a perda de água para o ambiente. Opa, isso também é uma adaptação das regiões secas, tá? Letra C, caules modificados que armazenam água, mas ele vive num lugar alagado, encharcado, então essa também não é uma adaptação do manguezal. Letra D, raízes desenvolvidas que penetram profundamente no solo. Para quê, né? Se ela tem tanta água em abundância, inclusive ela tem as raízes respiratórias, que são raízes externas, né? Então, letra E, só pode ser essa. Raízes respiratórias que crescem para fora do solo, o que permitem absorver o gás oxigênio diretamente do ar. Então, aí, vamos colocar aí o exercício 3, letra E, ok? Vamos fazer o exercício 4 agora. O exercício 4 fala o seguinte: observe o esquema a seguir, que ilustra um dos tipos de polinização em plantas angiospermas feitas pelos insetos. No esquema, a abelha é o agente polinizador que vai até a flor em busca de alimento, atraída pelas flores coloridas e perfumadas. Ela acaba dispersando o elemento reprodutivo masculino, levando de uma flor até a outra flor. Assinale a alternativa que contém o nome desse elemento. Ó, lembra que eu mostrei para vocês a florzinha na última aula? Então, quando a abelhinha vem, senta aqui para cheirar e pegar o néctar dessa florzinha, nas suas patinhas grudam estruturas reprodutoras masculinas, que a gente chama de grão de pólen. Aí, quando ela vai para outra florzinha, quando ela pousa aqui em cima dessa estruturinha feminina, o grão de pólen cai aqui dentro e ocorre a polinização. Aí o grão de pólen vai entrar aqui no ovário, vai fecundar e é onde vai dar origem à semente. Então, o exercício 4, a gente vai marcar grão de pólen, que é a estrutura reprodutora masculina, tá bom? Bom, vamos continuar então aí com a nossa atividade. Vamos lá para o exercício 5 da página 179. Relacione as colunas. Bom, então nós temos aí polinização, solo pobre em mineral, clima seco e manguezal. Vamos fazer a associação agora então, tá bom? O exercício 5. Vamos lá. Raízes escoras. Onde que tem as raízes escoras, que também são raízes respiratórias? No manguezal. Então, no manguezal que a gente tem essas raízes escoras.
Cores e perfumes. Quem que tem cores e perfumes? Quem que precisa de cores e perfumes? Para atrair os agentes polinizadores. Então, a gente vai colocar aqui na polinização. Depois, plantas carnívoras. Onde as plantas carnívoras vivem? Se elas fazem digestão de insetos, é porque o solo não tem todos os nutrientes que ela precisa. Então, a gente vai colocar aqui que em solos pobres em minerais. E por último, tronco com cascas grossas. Onde a gente tem os troncos com cascas grossas capazes de absorver e reter água? Lá nas regiões de clima seco. Então aí no nosso relacione vai ficar letra D, letra A, letra B e a letra C, ok? Tá. E agora, o último exercício, que também é tarefinha de hoje, tá? Então, essa é a nossa segunda tarefa. O exercício 6 da página 179. Então, página 179, exercício 6, ok? Então, hoje nós temos duas tarefas. A primeira que tá lá na página 176, que é o exercício 1, e a segunda que tá na página 179 é o exercício 6, que fala assim, ó. A Vitória régia é uma planta amazônica adaptada ao ambiente de água doce. É uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Sua folha circular é capaz de suportar até 40 kg distribuídas pela sua superfície. Faça uma pesquisa sobre as adaptações comuns em plantas aquáticas que permitem que elas sobrevivam nesse ambiente. Então, essa é a sua tarefinha de hoje, tá? E com isso, pessoal, nós terminamos essa parte da apostila de vocês, né? Nós terminamos essa parte da apostila. E aí, na próxima aula, nós já vamos começar a apostila nova. Olha que legal, tá bom? Então, assistam a aula, vão dando pause, vão voltando quantas vezes for necessário. Faça as atividades conforme a gente combinou, me envie as tarefas no WhatsApp e qualquer dúvida, só chamar a prof. Combinado? Se der tempo, a gente entra lá na plataforma Zoom. Se não der tempo, hoje a aulinha foi toda bem explicadinha com todas as resoluções de exercícios, combinado? Se der tempo, por quê? Lembra que a prof hoje tem aula em outras salas, então às vezes não dá tempo da gente fazer o nosso encontro ao vivo hoje, certo? Mas enfim, até a próxima, quinto ano. Espero vocês na próxima aula, combinado?